Ela não se lembrava da última vez que sentira o calor de verdade. Não o calor fugaz do sol do meio-dia, que castigava a pele, mas o calor que abraça, que conforta a alma e acalma os ossos. Aos 8 meses de uma gravidez que era, ao mesmo tempo, sua única alegria e seu maior desespero, Júlia conhecia apenas o frio. O frio do sereno que molhava o papelão que chamava de cama, o frio da indiferença nos rostos apressados que passavam por ela, e o frio cortante do medo que se instalava em seu peito toda vez que a noite caía sobre a cidade, trazendo consigo sombras e perigos que seus olhos jovens mal podiam compreender. Encolhida sob a marquise de uma loja fechada, com um vestido fino e puído sendo uma defesa inútil contra a brisa gelada de junho, ela abraçava o próprio ventre com uma ferocidade protetora. Ali dentro, um pequeno ser se mexia, uma promessa de vida que contrastava cruelmente com a morte lenta que Júlia sentia rastejar por suas veias. Cada chute, cada movimento, era um lembrete doloroso de sua falha. Como poderia trazer uma criança a um mundo que mal a acolhia? As lágrimas, quentes a princípio, esfriavam em seu rosto, misturando-se à sujeira e ao desamparo. Ela só tinha 20 anos, mas sentia o peso de um século de tristezas sobre os ombros. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A noite avançava, e o fluxo de carros na avenida imponente diminuía, tornando cada farol que passava uma estrela cadente solitária na escuridão de asfalto. Júlia tentava se encolher ainda mais, buscando um calor inexistente. Estava quase adormecendo, embalada por uma exaustão que transcendia o físico, quando um som diferente a despertou. O ronco suave e poderoso de um motor que não apenas passava, mas desacelerava. O som parou exatamente ao lado de sua calçada. Um carro preto, longo e lustroso, cujas janelas escuras pareciam engolir a pouca luz dos postes. O medo, seu companheiro constante, apertou sua garganta. Ela se encolheu, tentando se fazer invisível, desejando que a escuridão a tragasse. A porta do motorista se abriu. Dela não saiu a figura ameaçadora que sua mente apavorada projetou, mas um homem. Ele era alto, envolto em um terno escuro que parecia ter sido costurado em seu corpo. Os sapatos brilhavam mesmo sob a luz fraca. Por um instante, Júlia prendeu a respiração. Ele parecia pertencer a um universo diferente, um daqueles que ela só via nas capas de revistas que às vezes encontrava no lixo. Eduardo Albuquerque não costumava dirigir seu próprio carro àquela hora da noite. Aos 35 anos, ele havia construído um império que lhe permitia ter um exército de motoristas, seguranças e assistentes. Mas naquela noite, a solidão de sua mansão no topo da colina pareceu mais opressiva do que o normal. O aniversário da morte de sua esposa, Clara, e de sua pequena filha, Sofia, sempre trazia consigo uma melancolia que nenhuma reunião de negócios ou balanço financeiro positivo conseguia dissipar. Ele precisava de ar, precisava do controle do volante em suas mãos, uma ilusão de que ainda pilotava o próprio destino. Fora um impulso, uma rota diferente da habitual, que o levara àquela rua. E então, ele a viu. A princípio, era apenas um vulto, um amontoado de trapos contra a parede de uma loja de luxo, uma ironia cruel que não lhe passou despercebida. Seu primeiro instinto, condicionado por anos vivendo em uma metrópole onde a miséria era parte da paisagem, foi o de acelerar. Mas algo o deteve. Um detalhe que a distância quase escondeu, mas que seu olhar treinado captou. A curva inconfundível de uma gravidez avançada. Aquela imagem o atingiu como um soco no estômago. Uma mulher, quase uma menina, prestes a dar à luz dormindo no concreto frio. A lembrança de Clara, radiante e orgulhosa com a barriga de 8 meses de Sofia, invadiu sua mente com a força de um tsunami. A mesma curva, a mesma promessa de vida. Mas as circunstâncias eram um abismo de diferença. Ele estacionou o carro, o coração batendo com uma urgência que não sentia há anos. Eduardo se aproximou devagar, as mãos levantadas em um gesto universal de paz, como se aproximasse de um animal assustado.
E era exatamente assim que Júlia se sentia. Seus olhos grandes e castanhos estavam arregalados de pavor, a desconfiança gravada em cada linha de seu rosto jovem e magro. Por favor, não se assuste, ele disse, a voz grave e inesperadamente suave. Eu não vou machucá-la. Júlia não respondeu. Apenas apertou mais o ventre, seu único escudo. Eu vi que você está grávida. Ele continuou medindo cada palavra. Não é seguro ficar aqui, está frio. O óbvio em sua declaração quase fez Júlia rir, se ela tivesse forças para isso. Claro que estava frio. Claro que não era seguro. Era essa a sua vida. O que você quer? Ela finalmente conseguiu sussurrar, a voz rouca pela falta de uso e pela sede. Eduardo olhou para ela e foi então que ele realmente a viu. Além da sujeira do cabelo emaranhado e das roupas rasgadas, ele viu a centelha de dignidade em seus olhos. Viu o fogo de uma leoa protegendo sua cria, mesmo que o mundo a tivesse derrotado. Era o mesmo fogo que ele amara em Clara. Eu quero ajudar, ele disse, a resposta soando simples demais, suspeita demais. Ninguém ajuda de graça, retrucou Júlia, a amargura de meses de abandono endurecendo sua voz. Ela fora expulsa de casa pelo padrasto quando sua gravidez se tornou evidente, e o pai da criança, um namorado de adolescência, havia desaparecido como fumaça. Ela aprendera da maneira mais dura que a bondade, muitas vezes, vinha com um preço que ela não podia pagar. Eduardo compreendeu a desconfiança dela. Ele era um homem de negócios, vivia em um mundo de transações e contratos. A caridade pura era rara, e para alguém na posição dela, provavelmente um prelúdio para algo terrível. Ele poderia simplesmente lhe dar dinheiro, mas sabia que isso não resolveria o problema fundamental. Ela precisava de segurança, de um porto seguro, algo que maços de notas não poderiam garantir naquela noite. E para sua própria surpresa, ele sentiu uma necessidade avassaladora de ser aquele que proporcionaria isso. Era um sentimento egoísta, talvez. Uma tentativa de aplacar a própria dor, de reescrever um final trágico de seu próprio passado. Ele se agachou, diminuindo a distância e a diferença de altura entre eles, buscando seu olhar. Você está certa. Ninguém ajuda de graça. O coração de Júlia gelou. Ali estava. A armadilha. Mas o que ele disse em seguida não foi nada do que ela poderia ter imaginado. Eu perdi minha esposa e minha filha há 5 anos. A voz dele era baixa, carregada de uma dor palpável que atravessou as defesas de Júlia. Minha casa, ela é grande, bonita, mas é um mausoléu. É silenciosa e vazia. O som do meu coração ecoa nos corredores. Eu vejo você prestes a trazer uma nova vida a este mundo. E eu... Ele fez uma pausa, os olhos escuros brilhando com uma emoção crua. Eu quero lhe fazer uma proposta. Júlia o encarava, hipnotizada pela honestidade em sua voz, pela tristeza em seus olhos. O medo começava a dar lugar a uma curiosidade confusa. Eu ofereço a você e ao seu bebê um lar, ele disse, cada palavra deliberada e clara. Um teto seguro. Os melhores médicos, roupas, comida, tudo o que for necessário. Uma vida digna, sem medo e sem frio. Você não terá que se preocupar com nada, apenas com a sua saúde e a do seu filho. Júlia franziu a testa. E o que você quer em troca? Eduardo respirou fundo, preparando-se para a parte que poderia assustá-la de vez, ou, se ele tivesse sorte, a parte que ela entenderia. Em troca, eu peço que me permita cuidar de vocês. Que me dê a permissão de ser o protetor que não consegui ser para a minha família. Eu não quero nada de você, nada que a desrespeite. Eu só quero que a minha casa tenha o som de um bebê chorando de novo. Quero ter um motivo para voltar para casa que não seja apenas o silêncio. Ele olhou diretamente nos olhos dela e, naquele momento, ele não era o milionário, o tubarão dos negócios. Era apenas um homem quebrado, oferecendo os cacos de seu mundo para abrigar outra alma quebrada. É uma proposta de negócios, se preferir pensar assim. Você me fornece a presença de vida, a chance de cuidar de alguém, e eu forneço a segurança material. Um contrato com uma cláusula principal, o bem-estar absoluto seu e do seu bebê. Era uma loucura, um completo delírio. Aceitar a proposta de um estranho, um milionário que aparece no meio da noite com uma história de partir o coração? A razão gritava para que ela corresse, para que se afastasse daquele homem e de sua oferta bizarra.
Mas a razão não sentia o frio que cortava seus ossos. A razão não sentia a fome que roía seu estômago. E, mais importante, a razão não sentia o bebê chutar dentro dela, um pequeno ser que dependia inteiramente de sua decisão naquele instante. Ela olhou para o rosto de Eduardo. Não havia luxúria em seus olhos, não havia malícia. Havia uma tristeza profunda, uma solidão tão vasta que parecia um espelho de sua própria desolação. Talvez fossem dois tipos diferentes de miséria se encontrando naquela calçada fria. A dela, material e óbvia, a dele, interna e corroendo sua alma por dentro. Era uma proposta irrecusável não apenas pelo luxo que prometia, mas pela dignidade que oferecia. Ele não estava oferecendo esmola, estava oferecendo um papel, uma função, a de trazer vida de volta a uma casa morta. Sua voz falhou. Ela limpou a garganta e tentou de novo, os olhos fixos nos dele, buscando qualquer sinal de falsidade. Não encontrou. Eu aceito. As palavras saíram como um sopro, quase inaudíveis, mas para Eduardo soaram como um trovão, quebrando o silêncio de 5 anos de luto. Um alívio visível relaxou seus ombros. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Júlia hesitou por um segundo antes de colocar sua mão pequena e suja na dele. A mão dele era grande, quente e forte. Quando seus dedos se fecharam ao redor dos dela, uma corrente elétrica de puro calor a percorreu, a primeira sensação de segurança genuína que ela sentia em meses. Ele a ajudou a se levantar, seu corpo protestando com a rigidez e a dor. Com uma delicadeza que a surpreendeu, ele a guiou até o carro, abrindo a porta do passageiro. O interior era um santuário de couro macio e ar aquecido. O cheiro era de riqueza, de um mundo que ela nem sabia que existia. Ao se sentar no assento macio, seu corpo exausto finalmente se permitiu relaxar um pouco. O contraste com o papelão úmido e o concreto duro era tão extremo que parecia um sonho. Eduardo fechou a porta e contornou o carro, entrando no lado do motorista. Ele não disse nada por um momento, apenas ligou o aquecedor em uma temperatura mais alta e esperou que ela se aclimatasse. Júlia olhou pela janela, para a mancha escura na calçada onde ela estivera deitada. Sua antiga vida. Uma vida que terminara há poucos minutos. O carro começou a se mover, deslizando suavemente pela rua deserta, afastando-a da escuridão e levando-a em direção a um futuro tão brilhante e assustador quanto os faróis do carro que cortavam a noite. Ela não sabia o que esperar da mansão no topo da colina ou do homem enigmático ao seu lado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, enquanto sentia o calor começar a penetrar em suas roupas e em sua pele, Júlia permitiu-se um minúsculo grão de esperança. Para ela, e principalmente para a filha que carregava. O nome Helena, que ela guardava em segredo no coração, pareceu um pouco mais real, um pouco mais possível naquele momento. A viagem até a colina foi um borrão silencioso para Júlia. O carro se movia com uma suavidade fantasmagórica, isolando-a completamente dos sons da cidade que ficava para trás. Do lado de fora da janela, as luzes dos prédios se tornavam um tapete brilhante e distante, um mundo ao qual ela não pertencia mais, de uma forma ou de outra. Dentro do veículo, o silêncio era denso, preenchido pelas engrenagens dos pensamentos de seus 2 ocupantes. Júlia roubava olhares para o homem ao seu lado. O perfil dele era severo sob a luz do painel, a mandíbula cerrada, os olhos focados na estrada sinuosa que subia. Quem era ele de verdade? Um anjo da guarda com o coração partido ou um colecionador de almas quebradas? O medo e a esperança travavam uma batalha em seu peito, deixando-a sem fôlego. Eduardo, por sua vez, sentia o peso do olhar dela. Cada respiração trêmula que ela dava ao seu lado era um eco da respiração de Clara nos últimos dias de sua gravidez. A lembrança era tão vívida que doía. Ele apertou o volante, as juntas dos dedos ficando brancas. O que ele estava fazendo? Tinha agido por um impulso tão poderoso e irracional que agora, na calma do carro, a enormidade de sua decisão o atingia. Levar uma completa estranha para sua casa, o santuário de suas memórias, o lugar que ele havia selado contra o mundo. Era uma profanação ou uma tentativa desesperada de ressurreição? Ele não sabia a resposta, apenas que recuar não era uma opção.
A imagem dela, encolhida e grávida no concreto, estava gravada a fogo em sua retina. Ele não podia falhar em protegê-la. Não de novo. Finalmente, portões imponentes de ferro preto surgiram na escuridão, abrindo-se silenciosamente para eles. O carro deslizou por um caminho ladeado por árvores perfeitamente podadas, até parar diante de uma estrutura que tirou o pouco de ar que restava nos pulmões de Júlia. Não era uma casa, era um monumento. Uma construção de linhas retas, feita de vidro, concreto e pedra escura, que parecia ter brotado da própria montanha. Era magnífica, mas de uma beleza fria, impessoal, intimidadora. As luzes internas se acenderam automaticamente quando o carro parou, revelando um jardim que parecia uma obra de arte e uma piscina de borda infinita que se fundia com as luzes da cidade lá embaixo. Chegamos, anunciou Eduardo, a voz neutra quebrando o feitiço. Ele a guiou para dentro. A porta principal, uma peça maciça de madeira, abriu-se para um hall de entrada com pé direito duplo. O som de seus passos ecoava no chão de mármore polido. Era exatamente como ele havia descrito, um mausoléu. Lindo, impecável, mas sem vida. Não havia fotos de família nas paredes, nem bugigangas em nenhuma superfície. Apenas arte moderna e cara, e um silêncio que parecia ter peso e substância. Vou levá-la ao seu quarto, disse ele, liderando o caminho por um corredor que parecia interminável. Você precisa de um banho e de descanso. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. O quarto era, na verdade, uma suíte de hóspedes que era maior do que o apartamento inteiro onde Júlia crescera. Havia uma cama king size com uma montanha de travesseiros, uma parede de vidro que dava para uma varanda privativa com vista para o jardim, e uma porta que levava a um closet. Eduardo a abriu, revelando fileiras de roupas, vestidos de maternidade confortáveis, pijamas de algodão macio, roupas íntimas, sapatos. Tudo novo, com as etiquetas ainda presas. Júlia olhou para aquilo tudo, atônita. Como... Eu tenho uma assistente muito eficiente, ele respondeu de forma simples, sem dar mais detalhes. Pedi que ela providenciasse algumas coisas essenciais quando estava a caminho. Espero que o tamanho esteja correto. Ele apontou para outra porta. O banheiro é ali, há toalhas limpas e tudo o que precisar. Há suco e água no frigobar. Por favor, fique à vontade. Meu quarto é no final do corredor, se precisar de algo. Não hesite em chamar. Com isso, ele se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Júlia sozinha no meio daquele luxo opressor. Por um longo momento, ela ficou parada, simplesmente absorvendo tudo. Era demais para sua mente processar. Caminhou lentamente até a parede de vidro, olhando para a escuridão lá fora. Era real. Aquilo estava realmente acontecendo. A primeira coisa que fez foi ir ao banheiro. Era um santuário de mármore branco, com um chuveiro de vidro do tamanho de um pequeno quarto e uma banheira que parecia uma escultura. Ela abriu a torneira da banheira e a água quente jorrou com uma força que ela não conhecia. Enquanto a banheira enchia, ela se despiu, deixando as roupas sujas e rasgadas caírem no chão como uma pele velha. Ao se olhar no espelho imenso pela primeira vez em meses, ela viu o que o mundo via. Uma figura magra, quase esquelética, com um ventre protuberante que parecia desproporcional. O cabelo estava opaco e emaranhado, o rosto manchado, os olhos fundos e cercados por olheiras escuras. Mas ali, refletida no espelho, estava também a promessa de Helena. Ela mergulhou na água quente e a sensação foi tão avassaladora que os soluços vieram sem aviso. As lágrimas desta vez não eram de desespero, mas de uma complexa mistura de alívio, exaustão e medo do desconhecido. A água quente limpava a sujeira de seu corpo, mas parecia também lavar as camadas mais superficiais de sua dor. Ela esfregou a pele, lavou os cabelos com um shampoo de cheiro suave e ficou ali submersa no calor, até a água começar a esfriar. Pela primeira vez em um tempo incontável, ela se sentia limpa, sentia-se humana novamente. Enquanto isso, em seu escritório no outro lado da casa, Eduardo se servia de um uísque. O copo pesado de cristal parecia insignificante em sua mão. Ele se sentou em sua poltrona de couro, encarando um único porta-retratos em sua mesa. Nele, uma mulher de sorriso radiante e cabelos castanhos,
abraçava uma menina de uns 5 anos, que tinha os mesmos olhos brilhantes do pai. Clara e Sofia. Sua vida, sua razão de existir, que lhe fora arrancada em uma curva de estrada numa noite de chuva. O que eu fiz, Clara? Ele sussurrou para o silêncio. Eu a trouxe para a nossa casa, uma estranha. Eu vi o mesmo fogo em seus olhos, o mesmo instinto protetor, mas ela não é você. E a criança não é a Sofia. A culpa o corroía. Ele estava tentando preencher um vazio que era sagrado, um buraco que pertencia apenas às suas 2 meninas. Era uma traição à memória delas? Ou era a única forma de honrá-las, usando a fortuna que construiu e que de nada adiantou para salvá-las, para salvar outra mãe e outra filha? Ele bebeu o uísque de um gole só, o líquido queimando sua garganta, mas não conseguindo apagar a dor em seu peito. Ele não dormiu naquela noite, passando as horas em vigília, assombrado pelos fantasmas do passado e pela presença viva e desconhecida no quarto de hóspedes. Júlia acordou com o sol. A luz suave entrava pelas frestas da cortina, pintando listras douradas no edredom macio. Por um segundo, ela se esqueceu de onde estava, o instinto a fazendo procurar pelo papelão duro e pelo ar frio da rua. Então, a maciez dos lençóis de algodão egípcio e o cheiro de limpeza a trouxeram de volta à realidade. Ela se sentou, o coração acelerado. Não fora um sonho. Olhou para o lado e viu, em uma mesinha, uma bandeja de prata. Nela havia frutas frescas, iogurte, pães e um copo de suco. Alguém entrara no quarto enquanto ela dormia. A ideia a assustou, mas a comida parecia convidativa demais. Ela comeu devagar, saboreando cada mordida, a fome de meses se fazendo presente. Depois de se vestir com um vestido de malha azul que se ajustava confortavelmente à sua barriga, ela criou coragem para sair do quarto. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente do da noite anterior. Era um silêncio de expectativa. Ela andou pelo corredor, as mãos deslizando pelas paredes frias até encontrar uma ampla sala de estar, que se abria para o jardim. E lá estava ele. Eduardo estava de pé, de costas para ela, vestindo calças de linho e uma camisa branca, segurando uma xícara de café e olhando para a cidade lá embaixo. Ele pareceu sentir sua presença e se virou. Seus olhos a avaliaram, notando a mudança. Limpa, vestida, com um pouco de cor no rosto, ela parecia ainda mais jovem, ainda mais frágil. Bom dia, disse ele. Dormiu bem? Sim, obrigada, respondeu ela, a voz baixa. Obrigada pelo café da manhã. Não precisa agradecer, faz parte do nosso acordo. A palavra acordo pairou no ar entre eles, uma barreira invisível. Aproxime-se, por favor. Júlia caminhou hesitantemente até ficar ao lado dele, perto da imensa parede de vidro. A vista era de tirar o fôlego. Eu tomei a liberdade de marcar uma consulta com o melhor obstetra da cidade para hoje à tarde. Ele informou, o tom puramente de negócios. Precisamos garantir que você e o bebê estão saudáveis. Minha assistente deixou um celular para você na cômoda do seu quarto. O número está salvo como Eduardo. Use-o se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora. Ele falava de forma tão prática e distante que Júlia se sentiu como um projeto, um item em uma lista de tarefas a serem cumpridas. Havia uma parte dela que se sentia grata por essa distância. Tornava as coisas menos complicadas. Mas outra parte, uma parte que ela não entendia, sentia um pingo de decepção. Eu não sei como vou pagar por um médico. Por tudo isso. Ela gaguejou, sentindo a necessidade de dizer algo. Eduardo se virou para encará-la, seus olhos escuros fixos nos dela. Você não vai pagar por nada, Júlia. Já discutimos os termos. Sua única responsabilidade é cuidar de si mesma e do bebê. O resto é comigo. Considere isso um investimento. Um investimento em quê? Ela perguntou genuinamente curiosa. Houve uma longa pausa. Na vida, ele respondeu por fim, e se virou novamente para a janela, encerrando o assunto. Naquela tarde, ele a levou ao médico. Não mandou um motorista, foi ele mesmo. No consultório luxuoso, enquanto esperavam, o silêncio entre eles era pesado. Júlia se sentia deslocada entre as outras grávidas bem vestidas, que lançavam olhares curiosos para ela e para o homem poderoso e taciturno ao seu lado. Quando foram chamados, Eduardo entrou com ela.
O médico, um homem mais velho e gentil, fez as perguntas de rotina. Júlia respondeu com a verdade. Não fazia pré-natal há meses, não se alimentava direito, dormia na rua. Ela viu pelo canto do olho a mandíbula de Eduardo se contrair a cada resposta. O momento decisivo foi durante o ultrassom. A sala ficou escura, e a imagem em preto e branco apareceu na tela. E então um som rítmico e forte preencheu o silêncio. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O coração de Helena. Júlia arfou, e as lágrimas brotaram em seus olhos instantaneamente. Era o som mais lindo que ela já tinha ouvido. O som da promessa, da resiliência, de sua pequena filha lutando para viver apesar de tudo. Ela virou o rosto para olhar para Eduardo, para ver se ele também estava ouvindo aquela mágica. Que o que ela viu a surpreendeu. A máscara de controle dele havia rachado. Seus olhos estavam fixos na tela, e neles havia uma vulnerabilidade crua, uma dor e uma admiração tão profundas que pareciam uma ferida aberta. Naquele momento, ele não era o milionário, o benfeitor, o homem de negócios. Ele era alguém que entendia, em um nível visceral, o milagre e a fragilidade da vida que pulsava naquele monitor. O médico sorriu. Um coração forte e saudável. Ela é uma lutadora. Naquele instante, algo mudou. O som daquele pequeno coração batendo se tornou uma ponte sobre o abismo de silêncio e dor que os separava. Não era mais apenas o acordo dele ou a necessidade dela. Era sobre Helena, a pequena lutadora que, sem saber, havia unido os destinos de duas pessoas de mundos tão diferentes. Quando saíram do consultório, o silêncio no carro era diferente. Não era mais pesado e estranho, mas sim pensativo, compartilhado. A barreira invisível entre eles ainda estava lá, mas pela primeira vez havia uma pequena fissura nela, por onde uma frágil luz começava a passar. O som do coração de Helena, forte e constante, ecoou no silêncio do carro durante toda a viagem de volta. Tornou-se uma trilha sonora não dita para o resto daquele dia. Uma presença invisível que reconfigurou a atmosfera entre Júlia e Eduardo. A barreira do acordo ainda existia, mas agora estava porosa, permeável à emoção crua que ambos haviam testemunhado naquela sala de ultrassom. Ao chegarem na mansão, Eduardo fez algo inesperado. Em vez de se retirar para o santuário de seu escritório, ele se virou para Júlia antes que ela pudesse sair do carro. O coração de Sofia era igualmente forte, disse ele, a voz baixa, quase um segredo compartilhado. Clara e eu costumávamos brincar que ela seria uma corredora de maratona. Foi a primeira vez que ele mencionou o nome de sua filha. A primeira vez que ele ofereceu a Júlia um fragmento de seu passado, que não fosse parte de uma explicação contratual, mas um pedaço genuíno de memória. Júlia sentiu um nó na garganta. Ela não sabia o que dizer, como responder a uma confissão tão íntima e dolorosa. Então, ela apenas assentiu, um gesto pequeno, mas carregado de uma compreensão silenciosa. E naquele momento, ela entendeu que a dor dele não era uma abstração. Tinha um nome, um rosto e o som de um coração que um dia também fora forte. As semanas seguintes se desdobraram em uma rotina que era, para Júlia, um sonho surreal. As manhãs eram recebidas com o sol e uma alimentação nutritiva que trouxe de volta o brilho para seu cabelo e um rubor saudável para suas bochechas. Sua barriga crescia proeminentemente, um globo perfeito e firme que ela passava horas acariciando, conversando em sussurros com a pequena Helena. A casa, antes um labirinto intimidador, começou a se tornar um território familiar. Ela descobriu a biblioteca, um refúgio de 2 andares com paredes forradas de livros do chão ao teto e uma poltrona de couro tão macia que parecia abraçá-la. Era ali que passava a maior parte dos dias, lendo contos de fadas para a barriga, romances antigos, qualquer coisa que a transportasse para outros mundos. Ela também desenvolveu uma amizade silenciosa e terna com a governanta da casa, Margarida. Uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um olhar que, a princípio, era de uma neutralidade profissional, quase desconfiada. Margarida servira a família Albuquerque por mais de 20 anos. Ela vira Eduardo crescer, se apaixonar por Clara, sofrer a perda devastadora. Para ela, a presença de Júlia era uma anomalia, uma perturbação na ordem sagrada daquela casa de luto.
Mas a gentileza quieta de Júlia, a forma como seus olhos se iluminavam ao falar do bebê e sua evidente falta de pretensão lentamente derreteram a reserva da governanta. Margarida começou a deixar um chá de camomila na biblioteca à tarde sem que Júlia pedisse. Começou a perguntar se o bebê estava se mexendo muito. Um dia encontrou Júlia tentando alcançar um livro na prateleira mais alta e, com um suspiro que era meio repreensão, meio carinho, pegou-o para ela. Menina, você precisa ter cuidado. Essa criança aí dentro depende de você ser a pessoa mais ajuizada do mundo agora, disse ela. E foi a primeira vez que Margarida se dirigiu a ela com algo que se assemelhava a afeto. Júlia sorriu, um sorriso genuíno e grato que selou a amizade entre elas. Margarida se tornou seu oráculo, a fonte de pequenas informações sobre a casa, sobre a comida preferida de Eduardo, sobre as flores que Clara costumava plantar no jardim. Eduardo, por sua vez, continuava mergulhado em seu império. As longas horas no escritório, as viagens de última hora, as teleconferências tarde da noite. Mas algo havia mudado nele também. Ele começou a fazer um esforço consciente para voltar para casa em um horário decente. Passou a pedir a Margarida que servisse o jantar para dois, na grande e formal sala de jantar. As primeiras refeições juntos foram um exercício de constrangimento. O tilintar dos talheres na porcelana era o som predominante. As conversas eram monossilábicas, focadas no tempo ou em perguntas sobre a saúde de Júlia. Você se alimentou bem hoje? Sim, obrigada. Margarida cuidou de tudo. Sentiu algum desconforto? Não. Tudo tranquilo. Era como um relatório diário. Mas, gradualmente, a formalidade começou a ceder. Eduardo começou a falar sobre seu dia, sobre um negócio frustrante ou um projeto inovador. Júlia, por sua vez, contava sobre o livro que estava lendo ou sobre um chute particularmente forte de Helena. Eles estavam lentamente aprendendo a linguagem um do outro. Contudo, à medida que a saúde de Júlia florescia, um novo tipo de desconforto começou a crescer dentro dela. Ela estava imensamente grata, mas se sentia inútil. Era uma peça de decoração preciosa, uma incubadora humana mantida nas melhores condições. Todos cuidavam dela, mas ninguém a deixava cuidar de nada. Era uma vida de passividade forçada, e isso conflitava com sua natureza resiliente. Um dia, a necessidade de fazer algo, qualquer coisa, se tornou insuportável. Ela foi até a cozinha, um espaço de aço inoxidável do tamanho de um restaurante, e decidiu fazer um bolo simples de fubá, uma receita que sua avó lhe ensinara. O cheiro de casa, de infância, começou a preencher o ar estéril da mansão. Ela estava no meio da mistura quando Margarida entrou, o rosto em uma máscara de alarme. Menina Júlia, o que a senhora está fazendo? Não pode se cansar. Deixe isso comigo, eu faço. Mas eu quero fazer, Margarida, insistiu Júlia gentilmente. É só um bolo. Eu preciso sentir que ainda sei fazer alguma coisa. Margarida hesitou, dividida entre as ordens implícitas de Eduardo, para garantir o repouso absoluto de Júlia e a súplica nos olhos da jovem. A governanta acabou cedendo, observando de perto enquanto Júlia terminava de preparar o bolo. Naquela noite, quando Eduardo chegou, o cheiro doce e quente do bolo de fubá o saudou na porta. Era um cheiro que não pertencia àquela casa. Era um cheiro de lar. Ele seguiu o aroma até a cozinha, onde encontrou Júlia e Margarida sentadas à pequena mesa de funcionários, rindo de algo enquanto tomavam café. A cena o parou no umbral da porta. Era tão doméstica, tão normal, que parecia extraordinária naquele ambiente. Durante o jantar, Júlia serviu o bolo. Eduardo provou um pedaço. Seus olhos se fecharam por um instante. É bom, disse ele, a voz um pouco rouca. Muito bom. Encorajada, Júlia decidiu que era hora de abordar o assunto. Eduardo, eu agradeço por tudo o que você está fazendo por mim e por Helena. Mais do que as palavras podem dizer. Mas eu sinto como se estivesse em uma gaiola de ouro. Eu não sou um vaso de porcelana. Eu preciso fazer algo, sentir que contribuo de alguma forma, mesmo que seja apenas assar um bolo. Eduardo a encarou, a expressão indecifrável. Ele pousou o garfo. Sua contribuição é manter-se saudável. Sua contribuição é garantir que este bebê venha ao mundo em segurança. Esse foi o nosso acordo. A resposta dele, tão lógica e fria,
atingiu Júlia como um balde de água fria. Então eu sou apenas o recipiente, o projeto bebê que precisa ser mantido em perfeitas condições? A mágoa em sua voz era evidente. Não foi isso que eu quis dizer, ele respondeu. Mas a rigidez em seu tom dizia o contrário. Ele não entendia. Para ele, a proteção era a maior prova de cuidado. Para ela, a falta de propósito era uma forma de aprisionamento. A tensão voltou a se instalar entre eles, mais espessa do que antes. Nos dias que se seguiram, a atmosfera ficou pesada. Júlia se retraiu, passando mais tempo na biblioteca. Eduardo se afundou ainda mais no trabalho. A fissura que havia começado a se formar na barreira entre eles parecia estar se fechando. Até que, numa noite chuvosa, Eduardo chegou em casa mais cedo e mais exausto do que o normal. A chuva batendo nas janelas imensas parecia amplificar o silêncio e a solidão da casa. Ele estava prestes a ir direto para o escritório quando ouviu um som, tênue, quase imperceptível. Uma melodia. Ele seguiu o som, o coração batendo um pouco mais rápido. Levou-o a uma ala da casa que ele raramente visitava, a sala de música. A porta estava entreaberta, e lá dentro, sentada ao piano de cauda preto que pertencera a Clara, estava Júlia. Seus dedos se moviam desajeitadamente sobre as teclas, mas a melodia era reconhecível. Uma canção de ninar simples, que ela tocava de memória, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo uma música que só ela podia escutar. Ela não estava se apresentando, estava se comunicando, de alma para alma, com a filha em seu ventre. Eduardo ficou parado na porta, uma estátua tomada pela emoção. Aquele piano não era tocado desde Clara. Ele o mantivera afinado por um sentimentalismo masoquista, mas o silêncio das teclas era uma parte fundamental do luto da casa. E agora aquele som, tão puro e despretensioso, estava preenchendo o vazio. Não era a execução virtuosa de Clara, mas havia uma doçura, uma sinceridade na simplicidade de Júlia que o desarmou completamente. Ele finalmente entendeu. Não se tratava de fazer tarefas. Tratava-se de expressão, de vida, de deixar uma marca em seu ambiente. Assar um bolo, tocar uma canção de ninar, eram atos de vida, não de trabalho. Ele esperou que ela terminasse. Quando a última nota pairou no ar, ele entrou na sala. Júlia se assustou ao vê-lo, o rosto corando. Desculpe, disse ela, levantando-se apressadamente. Eu não devia... Este piano é de Clara, ele completou, a voz suave. Está tudo bem. Continue. Eu não sei tocar direito. Só algumas coisas que aprendi quando criança. O que você tocou foi lindo, disse ele. E a sinceridade em sua voz era inquestionável. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela no banco do piano. Um ato de proximidade que teria sido impensável há uma semana. Ela adorava este piano. Dizia que era a alma da casa. Eles ficaram em silêncio por um momento. A chuva tamborilando lá fora. Eu entendo agora, disse Eduardo finalmente, sobre o que você disse, sobre precisar contribuir. Eu estava errado. Proteger você não é o suficiente. Você precisa viver, não apenas existir. Júlia olhou para ele, os olhos úmidos de gratidão por sua compreensão. Ele se levantou. Venha comigo. Ela o seguiu, confusa, por um corredor até uma porta que sempre estivera fechada. Ele a abriu, revelando um quarto vazio. Era um cômodo grande, com uma janela ampla que dava para a parte mais bonita do jardim, mas estava completamente nu, coberto de poeira. Este quarto, começou ele, tem a melhor luz da casa. Eu pensei que poderia ser o quarto do bebê. Júlia prendeu a respiração. Eu não tenho a menor ideia de como decorar um quarto de bebê, continuou ele, virando-se para ela. E Margarida tem um gosto, digamos, clássico demais. Talvez você pudesse me ajudar. Escolher as cores, os móveis, o tema. Poderia ser o seu projeto. Nosso projeto. A oferta pairou no ar, carregada de significado. Não era apenas sobre decorar um quarto. Era um convite para construir algo juntos. Para transformar um espaço vazio e esquecido, um espaço talvez cheio de fantasmas de planos perdidos, em um santuário de esperança para uma nova vida. Era a primeira vez que ele usava a palavra nosso. Júlia olhou do rosto dele para o quarto vazio e de volta para ele.
Um sorriso lento, o primeiro sorriso verdadeiramente radiante que ele via nela, iluminou seu rosto. Eu adoraria, disse ela. E ali, na soleira da porta daquele quarto cheio de promessas, eles não eram mais apenas o milionário e a protegida. Eram parceiros, prestes a embarcar em sua primeira criação conjunta, um ninho para Helena, construído sobre as fundações de suas dores compartilhadas e da esperança recém-descoberta. O projeto do quarto de Helena tornou-se o novo centro de gravidade da mansão. A porta antes fechada estava agora sempre aberta, e o cômodo vazio e empoeirado transformou-se em uma tela em branco cheia de potencial. Para Júlia, era mais do que uma distração. Era uma missão. Ela mergulhou na tarefa com uma paixão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Acordava cedo com a mente fervilhando de ideias e passava horas cercada por catálogos de móveis infantis, amostras de tecidos e paletas de cores. A antiga apatia que a consumia nas ruas deu lugar a um brilho de propósito em seus olhos. Eduardo, um homem acostumado a tomar decisões de bilhões de dólares em questão de minutos, encontrava-se surpreendentemente paralisado diante da tarefa de escolher entre um papel de parede com nuvens sorridentes e outro com pequenas estrelas douradas. Ele observava, fascinado, enquanto Júlia assumia a liderança. Ela tinha uma visão clara, um instinto infalível para o que era aconchegante, belo e, acima de tudo, feliz. Ela não queria o luxo frio e minimalista que dominava o resto da casa. Ela queria calor, texturas macias e um toque de magia. Eu estava pensando em um céu estrelado, disse ela um dia, enquanto estavam sentados no chão do quarto vazio, cercados por amostras. Porque foi em uma noite estrelada que você me encontrou. As estrelas estavam lá fora, mesmo que eu não conseguisse vê-las direito. Quero que a primeira coisa que Helena veja, ao dormir e ao acordar, seja um céu cheio de possibilidades. A simplicidade e a profundidade da ideia o atingiram. Ela havia transformado a noite de seu maior desespero no ponto de partida para o maior sonho de sua filha. Ele não disse nada, apenas assentiu, a garganta subitamente apertada. A partir daquele momento, ele se tornou o facilitador de seu sonho. Se Júlia queria um tom específico de azul noturno para as paredes, ele movia céus e terras para que os pintores o criassem. Se ela se encantava por um berço artesanal que só era vendido em uma pequena loja no outro lado do país, ele providenciava para que fosse entregue. Ele estava fazendo o que sempre fazia, usando seus recursos para resolver um problema, mas, pela primeira vez, o objetivo não era o resultado final, mas o processo. O objetivo era ver o sorriso de satisfação no rosto de Júlia. Os dias se tornaram uma colagem de momentos compartilhados. Eles pintaram amostras de cores nas paredes, rindo quando uma delas parecia terrivelmente errada sob a luz da tarde. Passaram horas montando um pequeno móvel com Eduardo, o capitão da indústria, completamente desnorteado por um manual de instruções sueco, enquanto Júlia, com uma paciência divertida, decifrava os diagramas. Em um desses dias, ao ajudá-la a se levantar do chão, suas mãos se demoraram juntas por um segundo a mais do que o necessário. O toque era elétrico, uma corrente de consciência mútua que os fez desviar o olhar, ambos subitamente cientes da mudança na dinâmica entre eles. A proximidade física, o objetivo comum, estavam erodindo as últimas defesas que haviam construído em torno de seus corações. Ele não a via mais como a menina frágil que resgatara da calçada. Via uma mulher forte, criativa e cheia de uma luz que ele pensava ter se extinguido do mundo. E ela não o via mais como o benfeitor intimidador. Via um homem gentil, surpreendentemente vulnerável e com um senso de humor seco que aparecia nos momentos mais inesperados. Uma noite, enquanto lixavam uma pequena estante de madeira no chão da varanda, sob a luz suave de um abajur, Júlia falou de um sonho antigo. Eu queria ser designer de interiores, se confessou ela a voz baixa. Eu costumava colecionar revistas de decoração que as pessoas jogavam fora. Desenhava plantas baixas de casas imaginárias em cadernos. Eu gostava da ideia de criar espaços que fizessem as pessoas felizes. Ela parou um pouco envergonhada. Parece bobagem agora. Não parece bobagem nenhuma, disse Eduardo a voz séria. Ele parou de lixar e olhou para ela.
Você tem um talento nato para isso, Júlia. Olhe o que está fazendo com este quarto. Vindo dele, o elogio tinha o peso de um prêmio. Sentindo-se seguro naquele espaço de vulnerabilidade que ela criara, ele retribuiu. Clara teria adorado a sua ideia do céu estrelado. Ele disse o nome dela sem hesitação, sem a sombra de dor que antes o acompanhava. Era uma declaração de fato, uma ponte entre seu passado e seu presente. Ela sempre dizia que as crianças nascem de poeira de estrelas e que deveriam sempre sonhar alto. Pela primeira vez ele falava de sua esposa não para explicar sua dor, mas para compartilhar uma alegria. Ele estava convidando Júlia a entrar, a conhecer a mulher que ele amara, sem que isso significasse deslealdade ou substituição. E Júlia aceitou o convite, ouvindo-o falar sobre Clara com o coração aberto, entendendo que o amor que ele sentia por sua falecida esposa não diminuía o que quer que estivesse florescendo entre eles. Na verdade, de alguma forma, o tornava mais profundo. A bolha de paz e cumplicidade em que viviam, no entanto, era frágil. O mundo exterior existia, e um homem como Eduardo Albuquerque não poderia permanecer um mistério para sempre. O primeiro tremor veio na forma de uma nota em uma coluna de fofocas online, acompanhada por uma foto granulada tirada de longe. Mostrava Eduardo ajudando uma Júlia visivelmente grávida a sair do carro em frente à clínica médica. A legenda era venenosa. O recluso dourado, Eduardo Albuquerque, o viúvo bilionário que não era visto em público com uma mulher há 5 anos, parece ter encontrado consolo. Quem é a misteriosa e jovem protegida? E seria o bebê o novo herdeiro do Império Albuquerque? Eduardo ficou furioso. Não pela invasão de sua própria privacidade, a qual já estava acostumado, mas pela forma como expuseram Júlia, como a reduziram a uma protegida misteriosa, uma caçadora de fortunas. Ele tentou esconder a notícia dela, mas era tarde demais. Margarida, com o rosto preocupado, mostrou a nota a Júlia em seu celular. O sangue de Júlia gelou. Ver sua situação distorcida e transformada em um espetáculo público a humilhou profundamente. Era a materialização de seus piores medos, ser vista como uma aproveitadora, uma usurpadora. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Poucos dias depois, em uma tarde de sábado, enquanto Júlia e Eduardo decidiam a posição do berço no quarto quase pronto, a campainha tocou. Margarida atendeu e, momentos depois, apareceu na porta do quarto com uma expressão tensa. Senhor Eduardo, a senhora Verônica Lins está aqui. Eduardo franziu a testa. Verônica era filha de um antigo sócio de seu pai, uma socialite que se movia nos mesmos círculos que ele e que, desde a morte de Clara, nunca escondera seu interesse por ele. Suas visitas eram raras, calculadas e sempre indesejadas. Diga que estou ocupado, ele disse, ríspido. Ela insiste, senhor. Diz que estava passando por perto, respondeu Margarida, claramente desconfortável. Eduardo suspirou, irritado. Leve-a para a sala de estar, já vou descer. Ele se virou para Júlia. Sinto muito por isso. Não precisa sair daqui se não quiser. Mas Júlia, com uma determinação silenciosa, balançou a cabeça. Eu não vou me esconder na casa onde moro. Ela desceu com ele. Verônica estava de pé no meio da sala, impecavelmente vestida com um tailleur de grife, exalando um ar de posse. Seus olhos afiados passaram por cima de Eduardo e pousaram em Júlia, fazendo uma varredura completa, da cabeça aos pés, demorando-se na barriga proeminente. Um sorriso fino e polido curvou seus lábios. Duda, querido, quanto tempo? Disse ela, ignorando Júlia e dando 2 beijos no ar perto do rosto de Eduardo. Eu estava preocupada. Você sumiu do mapa. Agora entendo o porquê. Seu olhar voltou para Júlia, desta vez carregado de um desprezo mal disfarçado. Você deve ser a nova residente. Verônica, esta é Júlia, disse Eduardo, o tom gélido. Júlia, esta é Verônica Lins. Encantada, disse Verônica, a palavra soando como um insulto. Querida, você deve estar nas nuvens. Encontrar alguém tão caridoso quanto o Duda em sua condição. É uma verdadeira história de Cinderela, não é mesmo? Cada palavra era uma agulha venenosa. Júlia sentiu o rosto queimar. Ela abriu a boca para responder, mas não sabia o que.
Todas as suas inseguranças vieram à tona. Ela era a intrusa, a mendiga vestida com roupas de grife. Foi então que Eduardo interveio. Ele deu um passo à frente, posicionando-se sutilmente entre as duas mulheres. Um gesto protetor que não passou despercebido por nenhuma delas. Sua preocupação é comovente, Verônica, mas desnecessária, disse ele, a voz perigosamente calma. E você está enganada. Não se trata de caridade. Ah, não. Ela riu um som desagradável. Então o que é? Um investimento? De certa forma, respondeu Eduardo. E então ele olhou para Júlia, um olhar rápido, mas cheio de significado, antes de se virar para Verônica com olhos de aço. Júlia está aqui porque eu pedi que ela ficasse. A presença dela e a da filha que ela espera trouxeram mais valor e mais vida a esta casa nos últimos meses do que todas as suas visitas de cortesia em 5 anos. O insulto foi direto, brutal e inconfundível. O sorriso de Verônica vacilou, e seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria. Ela olhou de um para o outro, compreendendo que havia perdido a batalha antes mesmo de começá-la. Sem dizer mais uma palavra, ela pegou sua bolsa de grife, virou-se e saiu da casa, batendo a porta atrás de si. O silêncio que ela deixou para trás era ensurdecedor. Júlia estava tremendo, a humilhação e a gratidão guerreando dentro dela. Ela se sentia exposta, julgada, mas também defendida, ferozmente defendida. Eu sinto muito, disse Eduardo, virando-se para ela, o rosto suavizando da raiva para a preocupação. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso. Não foi sua culpa, sussurrou ela, olhando para o chão. Ela só disse o que todo mundo deve estar pensando. O que aquela revista disse. Eu não me importo com o que todo mundo pensa, disse ele, a voz urgente. Ele se aproximou, pegando sua mão. Estava gelada. Ele a segurou com as 2 mãos, tentando aquecê-la. Júlia, olhe para mim. Ela levantou os olhos que estavam cheios de lágrimas. Ele a encarou, a intensidade em seu olhar prendendo a respiração dela. Aquilo que eu disse a ela não foi apenas para defendê-la de um constrangimento, foi a mais pura verdade. A sua presença aqui mudou tudo. Para mim. Ele fez uma pausa, lutando com as palavras, com o peso de 5 anos de silêncio emocional. Este acordo... Ele disse a palavra com desgosto, como se fosse um termo sujo e inadequado. Não é mais sobre o silêncio da minha casa. Não é mais sobre preencher um vazio. É sobre não querer mais o silêncio quando você não está por perto. É sobre esperar o som dos seus passos no corredor. É sobre o cheiro do seu bolo de fubá na cozinha. Ele levou a mão livre ao rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha, enxugando uma lágrima que escapava. Seus rostos estavam a centímetros de distância. O mundo exterior, Verônica, as revistas, tudo desapareceu. Só existiam eles dois ali naquela sala, no santuário que haviam construído sem perceber. Júlia, ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção que ele não mais escondia. Não é mais sobre a minha dor do passado, é sobre a minha esperança no futuro. Um futuro com você e com Helena. A confissão pairou no ar, mais poderosa e definitiva do que qualquer contrato. Não eram as 3 palavras que o mundo esperava, mas era algo mais profundo, mais real. Era a admissão de que ela não era mais uma solução para um problema antigo. Ela era o começo de uma nova história. E nos olhos chocados e marejados de Júlia, ele viu o reflexo de seu próprio coração vulnerável. As palavras de Eduardo pairaram no ar, delicadas e pesadas, como a poeira iluminada pelo sol que dançava entre eles. É sobre a minha esperança no futuro, um futuro com você e com Helena. Não era uma pergunta, mas uma declaração, uma oferta de tudo o que ele era. Despido de sua armadura de bilionário, despido de seu luto. Era apenas um homem, oferecendo seu coração a uma mulher. Júlia o encarou, os olhos grandes e úmidos. As lágrimas que antes eram de humilhação, agora eram de uma emoção tão avassaladora que ela não conseguia nomear. Tinha passado tanto tempo se sentindo um fardo, uma obrigação, um projeto de caridade, que a ideia de ser uma esperança era quase demais para compreender. Seu passado a ensinara a desconfiar da bondade, a esperar sempre o preço oculto. Mas nos olhos de Eduardo, ela não via nenhuma cláusula escondida, apenas uma sinceridade crua e uma vulnerabilidade que espelhava a sua.
Ele havia lhe dado um teto, segurança e dignidade. Mas agora, ele estava lhe oferecendo algo infinitamente mais precioso, um lugar em seu coração. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, deu um passo hesitante, fechando a pequena distância que os separava. Com um movimento que pareceu ao mesmo tempo tímido e monumental, ela se inclinou e descansou a cabeça em seu peito. Ela podia ouvir a batida forte e constante do coração dele sob o tecido da camisa, um ritmo tão seguro e real quanto o da pequena Helena dentro dela. Ela inspirou profundamente, sentindo o cheiro dele, uma mistura de colônia cara e algo que era unicamente Eduardo. Era o cheiro de segurança, o cheiro de casa. Eu também não quero mais o silêncio. Ela sussurrou contra o peito dele, a voz abafada. Eu nunca soube o que era um lar de verdade, até agora. Eduardo a envolveu com seus braços, segurando-a com uma delicadeza que contradizia sua força. Ele enterrou o rosto nos cabelos dela, sentindo o alívio percorrer seu corpo em uma onda quente. O acordo estava morto. O contrato estava rasgado. Naquele abraço, em meio aos ecos da humilhação e a promessa de um futuro, eles deixaram de ser o benfeitor e a beneficiária. Eram apenas um homem e uma mulher, encontrando refúgio um no outro. As semanas que se seguiram, as últimas da gravidez de Júlia, foram como viver em um sonho. A confissão de Eduardo não os tornou um casal convencional da noite para o dia, mas dissolveu a formalidade que os mantinha à distância. As barreiras caíram, substituídas por pequenos gestos de intimidade que falavam mais alto que qualquer declaração. Ele passou a segurar a mão dela enquanto assistiam a um filme na enorme sala de cinema da casa. Começou a ler artigos sobre paternidade em voz alta para ela, ambos rindo das dicas absurdas e se maravilhando com os fatos científicos. Numa tarde, Júlia o encontrou no quarto de Helena, sozinho, tentando montar um móbile de estrelas e planetas sobre o berço, o rosto franzido em uma concentração feroz. A visão o fez parecer tão humano, tão pai, que o coração dela se encheu de uma ternura que era quase dolorosa. O quarto de Helena estava pronto. Era um santuário de azul noturno e estrelas douradas, com móveis de madeira clara e um tapete felpudo que convidava a andar descalço. Era o único cômodo da casa que não gritava riqueza, mas sussurrava amor. Era a obra-prima deles, um testamento de sua jornada da escuridão para a luz. A tranquilidade, no entanto, foi quebrada em uma madrugada chuvosa, 2 semanas antes da data prevista. Júlia acordou com uma dor aguda e uma sensação inconfundível. Ela tocou o braço de Eduardo, que dormia ao seu lado. Um hábito que haviam adquirido naturalmente nas últimas semanas. Eduardo, ela disse, a voz tensa. Acho que está na hora. O homem que comandava um império global, que enfrentava conselhos de administração hostis sem piscar, entrou em um estado de pânico controlado. Seus olhos se arregalaram, ele pulou da cama, correu para um lado do quarto, depois para o outro, como se não soubesse o que fazer primeiro. A bolsa do hospital, onde está? Ele perguntou, a voz 1/8 acima do normal. Está no closet. Nós a arrumamos na semana passada, lembra? Disse Júlia, tentando respirar fundo entre as contrações, uma parte dela divertida com o pânico dele. Certo, a bolsa, o carro, a chave, o médico. Eu ligo para o médico. Ele se atrapalhou com o telefone, quase o derrubando. Mas ao ver o rosto de Júlia se contorcer com outra onda de dor, sua confusão se dissipou, substituída por um foco absoluto. Todo o seu poder, toda a sua capacidade de comando, agora estava direcionada a um único objetivo: cuidar dela. Ele a ajudou a se vestir, pegou a bolsa e a carregou nos braços pelo corredor, ignorando os protestos dela de que podia andar. No hospital, ele não saiu do seu lado por um segundo. Ele lidou com a papelada com uma eficiência implacável, mas seus olhos nunca se afastavam dela por muito tempo. Durante as longas horas de trabalho de parto, ele foi sua rocha. Segurou sua mão com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Limpou o suor de sua testa, sussurrou palavras de encorajamento e amor em seu ouvido. Ele não era mais o bilionário, era o parceiro dela, compartilhando cada momento de dor e de expectativa. E então, com o sol da manhã começando a raiar, um choro forte e saudável irrompeu na sala de parto, cortando a exaustão
e preenchendo o espaço com a mais pura forma de milagre. Helena havia chegado. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Júlia, enquanto a pequena menina, tão frágil e tão perfeita, era colocada em seus braços. Ela olhou para aquele rostinho amassado, para os pequenos dedos que já se agarravam aos seus, e sentiu um amor tão vasto e feroz que parecia que seu coração explodiria. Ela ergueu os olhos para Eduardo, que estava ao seu lado, o rosto transformado por uma emoção crua. Ele também chorava, sem vergonha alguma. Ela é perfeita, Júlia, ele sussurrou a voz embargada. Você foi incrível. O médico ofereceu a Eduardo a tesoura para cortar o cordão umbilical, e ele o fez com uma mão trêmula, mas firme, selando simbolicamente sua conexão com aquela nova vida. Mais tarde, na quietude do quarto particular, a nova realidade começou a se assentar. Eram os três. Uma família. Júlia estava exausta, mas radiante, embalando Helena em seus braços. Eduardo estava sentado na beirada da cama, o olhar alternando entre o rosto da mulher que amava e o da filha que acabara de nascer. Todo o vazio, toda a dor dos últimos 5 anos, parecia ter sido preenchido e curado por aquele pequeno pacote de vida. Ele estendeu a mão e acariciou a bochecha de Júlia. Eu nunca pensei que sentiria essa felicidade de novo, admitiu ele, a voz baixa e cheia de admiração. Você me trouxe de volta à vida, Júlia. Você e ela. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave, salgado pelas lágrimas, mas cheio de promessas e gratidão. Eu te amo, ele disse finalmente, as 3 palavras que pairavam não ditas entre eles por tanto tempo. Eu te amo mais do que achei que seria capaz de amar novamente. Júlia sorriu em meio às lágrimas, o coração transbordando. Eu também te amo, Eduardo. Amo você por me encontrar. Amo você por me dar uma esperança e por me dar a nossa família. A volta para casa foi triunfal. Quando Eduardo parou o carro em frente à mansão, Margarida estava na porta, o rosto normalmente sério dividido por um sorriso que ia de orelha a orelha. A casa, antes um mausoléu silencioso, parecia viva, à espera de sua nova moradora. Entrar no quarto de Helena, o quarto que haviam construído juntos, e colocar a bebê em seu berço pela primeira vez, sob o céu de estrelas douradas, foi um momento de círculo completo. Para calar os tabloides e o mundo exterior de uma vez por todas, Eduardo não deu entrevistas. Ele simplesmente emitiu um comunicado oficial, curto e elegante, redigido por ele mesmo. É com imensa alegria que Eduardo Albuquerque e Júlia Vasconcelos anunciam o nascimento de sua amada filha, Helena Vasconcelos Albuquerque. A mãe e o bebê passam bem. A família agradece as felicitações e pede privacidade para desfrutar este momento precioso. Ao dar a Júlia um sobrenome e unir o dela ao seu no nome da filha, ele estava declarando ao mundo, sem margem para dúvidas, que eles eram uma unidade, uma família. Meses depois, a vida havia encontrado um novo e belo ritmo. Numa tarde de primavera, Júlia estava sentada no jardim que agora tinha um balanço e um pequeno escorregador em um canto. Helena dormia tranquilamente em um carrinho ao seu lado, e Júlia, com um caderno de desenho no colo, esboçava ideias para um novo projeto de design. Ela não era mais a menina assustada da calçada, nem a convidada em uma gaiola de ouro. Era uma mãe, uma artista, uma parceira. Eduardo chegou em casa mais cedo do que o habitual, o portfólio de couro em uma mão. Mas em vez de ir para o escritório, ele caminhou direto para o jardim. Ele a beijou suavemente nos lábios e depois se inclinou para depositar um beijo na testa adormecida de Helena. Como foi o dia de vocês? Ele perguntou, sentando-se na grama ao lado dela. Tranquilo. Ela dormiu a tarde toda, e eu tive uma ideia para o jardim de inverno, respondeu Júlia, mostrando-lhe o esboço. Ele sorriu, admirando o desenho. É brilhante, como tudo o que você faz. Ele então lhe entregou um folheto que tirou de seu portfólio. Era de uma das melhores faculdades de design do país. Eu vi isso e pensei em você, sem pressão, apenas para quando você estiver pronta, para quando quiser construir os sonhos de outras pessoas também. Júlia olhou para o folheto e depois para ele, os olhos brilhando de gratidão. Ele não via apenas a mãe de sua filha ou a mulher que amava. Ele via seus sonhos, suas ambições, e queria ajudá-la a alcançá-los. Ela se inclinou e o beijou de novo.
Um beijo demorado e cheio de amor. Ali, sob o sol da tarde, com sua filha dormindo pacificamente ao lado deles, eles eram a prova viva de que as propostas mais irrecusáveis não são feitas de dinheiro ou luxo, mas de esperança. E que mesmo na noite mais fria e escura, um céu cheio de estrelas pode estar esperando para nascer. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.